Recentemente, o pastor Paulo Júnior, ele é um dos pastores reformados, um homem de Deus, um grande teólogo e um bom pregador da palavra do Senhor Jesus. Ele deu uma sumida das suas redes sociais, segundo ele, para cuidar de sua saúde. Mas agora, ele retornando às redes sociais, no seu canal no YouTube, ele traz um comunicado. E aqui eu quero trazer para você esse comunicado, que é muito importante. O pastor Paulo Júnior está aqui confessando o seu pecado. E logo de cara já quero dizer para você que a gente não vê muitos pastores fazendo isso. Mas antes que você julgue ou comente algo com relação ao pastor Paulo Júnior, assista ao vídeo completo para você entender o que está acontecendo com o pastor Paulo Júnior, ok? Vamos lá. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. E muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. Temperante. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado,
para buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior. O que dizer disso, mano? O que comentar? O que julgar? O que opinar sobre isso? Não se trata de pecado de adultério, de fraude na igreja, de doutrinas que não são bíblicas. Não se trata disso. Trata-se de excesso de zelo. Vamos colocar assim, excesso de zelo. Talvez o pastor Paulo Júnior, que é um ótimo pregador, um bom pastor, por esse excesso de zelo, estava magoando as pessoas, magoando seus membros, magoando a sua família, seus obreiros, magoando a igreja do Senhor Jesus. Mano, você não vê isso acontecer muito hoje no Brasil, se tratando de pastores. São poucos os pastores que têm essa coragem de dar a cara a tapa e confessar o seu pecado, pedir perdão à igreja, pedir perdão a Deus diante de todo o mundo. De todo mundo. O pastor Paulo Júnior está sendo um exemplo aqui. Eu saí das redes sociais para tratar da minha saúde, mas também vim aqui agora para confessar o meu pecado. Qual foi o pecado do pastor Paulo Júnior? Do meu ponto de vista, ao que ele acabou de comunicar aqui, foi o excesso de zelo, mas não tinha um autocontrole de palavras, de atitudes. É admirável o que ele fez aqui, confessar o seu pecado diante de uma internet que é praticamente desenfreada.